da nossa próxima parada no calendário judaico. E Baruch Hashem é uma época que temos muitas paradas no calendário judaico. A verdade, vamos falar das nossas duas próximas paradas do calendário judaico, porque a gente tem duas festas que são independentes agora, apesar delas estarem juntas e, obviamente, elas estão completamente conectadas, a festa de Sukkot e a festa de Shmini Atzeret. Shmini Atzeret também está junto com uma outra marca, né? Outra data importante que os nossos sábios fixaram, que é a festa de Simchat Torah. Simchat Torah, normalmente, a gente comemora junto com Shmini Atzeret, o dia do término do ciclo da leitura anual da Torá. A gente divide a Torá em parashiot, né, em trechos semanais que a gente vai lendo. Antigamente, interessante, eu vi essa informação há pouco tempo. Eles faziam o ciclo de termo da Torá, não sei se em todos os lugares, se em alguns lugares, eram ciclos de 3 anos, dividiam as parashiot de maneira que a Torá era terminada a cada 3 anos, e agora a gente tem Baruch Hashem esse ciclo que uma vez por ano, e em Simchat Torah, que vai coincidir com Shmini Atzeret, a gente vai fazer o término da leitura da Torá, do ciclo da leitura da Torá, e imediatamente a gente já recomeça Bereshit para mostrar o amor que a gente sente aqui pela Torá, pelas mitzvot, um livro que a gente acaba de ler, a gente joga ele na gaveta, talvez daqui a alguns anos a gente vai ler de novo, e a Torá não é assim, a gente tem uma alegria que todo ano a gente vai estudar ela de novo, e o mais incrível, a gente vai descobrir que tem coisa nova que a gente não tinha visto, apesar de quantos anos, quantos ciclos, quantas vezes a gente já estudou essa Torá, e essa Torá sempre tem alguma novidade. E a gente está vindo renovado, Baruch Hashem, já passamos por Oshaná, e Bezrat Hashem, Hashem deu bons decretos, Deus inscreveu e selou a gente para a vida. Passamos por Yom Kippur, limpamos as nossas averot, estamos começando, vamos caprichar. Quando alguém está com roupas novas, a gente toma muito mais cuidado, obviamente, para não sujar. A pessoa está com a roupa limpinha, acabou de pegar a roupa na tinturaria, ele toma cuidado, ele não vai mexer com tinta, ele não vai mexer com nada que possa manchar. Assim também tem que lembrar agora essa época do ano, Bezrat Hashem, que a gente possa manter isso pelo ano inteiro, mas vamos tomar um pouco mais de cuidado que a gente toma normalmente, porque a nossa alma ela foi lavada, foi passada, está novinha em folha, Baruch Hashem. Então a gente obviamente tem que tomar muito mais cuidado. Inclusive os nossos sábios falam que esses dias entre Yom Kippur e Sukkot são dias tão corridos que a gente não tem nem tempo de fazer transgressões. A gente está tão focado, tem toda a parte de cozinhar, tem a nossa sukkah que tem que ser construída, a gente tem que comprar os arbat minim. Comprar os arbat minim não é só chegar lá e me dá um lulav, me dá um etrog. Tem um monte de alahot, tem leis do que torna os arbat minim, as 4 espécies, kasher. Tem o mais do que kasher, tem meudar. Aqui a gente tem uma mitzvah de comprar os arbat minim mais bonitos que a gente puder. Então, o etrog, por exemplo, não pode ter manchas, não pode ter pontos que são visíveis a olho nu. O lulav, ele tem uma parte, uma folhinha central chamada tiômetra, ela tem que estar o mais fechada possível. Tem muitas leis, precisa conhecer bastante e ter bastante paciência na hora de comprar os arbat minim. Então, a gente está tão ocupado fazendo as preparações para o Hag, e é poucos dias entre o final do Yom Kippur e Sukkot, a gente tem 4 dias, então a gente está Baruch Hashem na corrida, não dá nem tempo de pensar em fazer coisas erradas. Então, os nossos sábios falam que a contabilidade das averot, das transgressões, começam só a partir do primeiro dia da festa de Sukkot. Mas, Bezrat Hashem, todos tzadikim, a gente vai só fazer mitzvot nesse ano, vamos evitar as averot, vamos manter a nossa neshama o mais limpa possível. Então, essa festa de Sukkot, ela representa uma festa um pouco mais universal. Aonde a gente vê essa universalidade aqui da festa de Sukkot, durante todos os dias de Sukkot, a gente vai oferecendo um número que vai diminuindo cada dia nos korbanot, nas oferendas, e o total vão ser 70 korbanot. Nos 7 dias de Sukkot, a gente vai oferecer 70 korbanot. Isso é paralelo aos 70 povos do mundo,
Então, daqui a gente vê que é uma festa que inclui todos os povos do mundo, e aí justamente vem o Shmini Atzeret, que é como se Hashem falasse, olha, durante todos esses dias, a gente fez aqui, a gente teve uma festa que incluiu todo mundo, e Deus vira para o povo judeu agora e fala, olha, estava tão bom eu perto de vocês, teve Elul que vocês se aproximaram, a Melech Bassadeh, a verdade é que foi uma aproximação recíproca, está escrito que Deus ele vai para o campo, em Elul Hashem está muito mais perto da gente, Hashem está muito mais acessível, o ano inteiro a nossa chuva é válida, as nossas filot elas são recebidas, mas nessa época é etratzon, um momento que Deus ele quer a proximidade, então ele sai do palácio dele, ele dá um passo, a gente também dá um passo, Anile Dodi Vedodili, e a gente começou a se conectar com Hashem, e começa a se conectar com Hashem todo mês de Elul, vem Rosh Hashanah, esse dia de santidade, o dia do julgamento, onde Deus ele mostrou que cada ato que a gente faz na vida é um ato importante, todo ato que a gente faz na vida, ele está olhando, ele está acompanhando, nós somos importantes para Deus, pessoas únicas e especiais. A gente tem aqui uma lição que você não precisa ser o dono do Facebook ou o maior milionário do mundo para fazer diferença. Para Deus, cada ser humano faz diferença e ele mostra isso no julgamento de Rosh Hashanah. Depois disso, veio os Aseret Yemei Teshuvah, incluindo Rosh Hashanah e Yom Kippur, os dias de Teshuvah, os dias de conexão com Hashem, onde a gente capricha em cada mitzvah, onde a gente capricha para não tropeçar nas averot. E chega Yom Kippur, o dia mais feliz do ano, o dia que eu posso limpar minha Neshama. A gente limpa a alma, sai de alma lavada. E Baruch Hashem, agora a gente está chegando na próxima parada, que é Sukkot. Então, esses 70 dias, esses 70 korbanot mostram toda essa proximidade que Hashem estava tendo com a humanidade inteira, em especial com a Israel, com o povo judeu. E Deus fala para a gente, olha, vai ser tão difícil a partida, Kashe alai predatchem, vai me pesar muito a partida de vocês. Fiquem mais um dia comigo, parem mais um dia a festa de Shmini Atzeret, também conhecido como o dia da parada, o oitavo dia, o dia da parada. Então, isso a gente já vê no próprio nome, Shmini, o oitavo dia, entre aspas, de Sukkot, no Talmud. Shmini Atzeret é chamado o último dia do Hag. Hag é Sukkot e o último dia é Shmini Atzeret. Então, apesar de ser uma festa por si só, e inclusive na Tfilá em Shmini Atzeret, a gente para de mencionar Sukkot e começa a mencionar Shmini Atzeret, mas, obviamente, temos essa conexão aqui. Shmini Atzeret é o ápice, é o topo da conexão do povo judeu com o Criador do mundo. Então, uma das grandes perguntas óbvias é que a gente pegou esses dias aqui de Rosh Hashanah e Yom Kippur, dias solenes, dias sagrados. Em Rosh Hashanah, todo mundo muito sério, tem o costume da gente nem dormir durante o primeiro dia de Rosh Hashanah, durante o dia, durante a noite pode dormir sem problema, mas durante o dia, que é o momento do Din, a maioria das pessoas tem esse costume que a gente não vai dormir, a gente está apreensivo. Por um lado, eu tenho a confiança, o juiz é o meu pai, o juiz é alguém muito querido, alguém que eu quero a proximidade, mas, por outro lado, a gente sabe que a nossa conta durante o ano, infelizmente, ela nem sempre ela foi muito positiva, então a gente está apreensivo no julgamento. Vem agora Yom Kippur, o dia mais solene do ano, um dia de jejum, um dia de muito choro, de abrir o coração, um dia que a gente vai, todo mundo, os homens vestidos de kittel brancos, de talit, com a cabeça coberta, a gente está lá rezando o dia inteiro, como anjos, a gente pode falar o Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, como os malachim, como os anjos. O que a gente esperaria como clímax, como o auge de toda a conexão? Talvez uma festa mais sagrada ainda, de repente, aparece no nosso caminho, a festa de Sukkot, uma festa que a gente não consegue perceber, talvez, a santidade dessa festa, a espiritualidade que tem nessa festa. Vamos ver alguns aspectos aqui. Eu quero pegar até um pouquinho um lado mais místico aqui dessa festa de Sukkot e a gente tentar entender como é chamado Sukkot, Zman Simchateinu. Cada um dos nossos Shalosh Regalim, as nossas 3 peregrinações, as 3 festas que tinha mitzvah,
da gente ir para o Beit HaMikdash. Todos os homens judeus têm obrigação, as mulheres e as crianças também estão convidadas, mas não têm obrigação. Os homens tinham obrigação de parar tudo e vai lá para o Beit HaMikdash, tinha que levar korbanot lá para o Beit HaMikdash, para as 3 festas. Então, o povo judeu, eles estão nesse Shalosh Regalim, cada um deles representa alguma coisa. Então, a gente sabe que o Pesach é os Man Heruteinu, é a época da nossa liberdade. Shavuot, Esman Torateinu, a época da entrega, do recebimento da nossa Torá. E agora, Esman Simchateinu, a época da nossa alegria. E é difícil a gente perceber justamente ao contrário. Impressionante aqui o quanto a gente, se não souber entender o clima de Sukkot, é uma das festas mais difíceis da gente conseguir realmente estar alegre. É uma festa, entre aspas, que tem muito esforço, tem muitas dificuldades, tem alguns testes que a gente já vai ver. Então, a pergunta, onde está a alegria aqui de Sukkot? A gente tem que sair de casa, a gente vai para uma cabana. Você está na cabana, começa a chover, aí tem que sair todo mundo da sucá correndo para que o frango não vire sopa. E aí para de chover, algumas pessoas querem voltar para sucá e depois de um tempo começa a chover de novo. Tem gente que tem o costume, importante, quem puder, dormir também na sucá, se está no meio da noite lá, tranquilamente, começa a sentir uns pingos na cabeça, de repente começa a chover. Tem muita sucot que fazem cobertura de lona e se não é feito direito, a sucá cai no meio do rag quando acumula muita água. Então não é uma festa fácil, tem os arbat aminim, como a gente falou, querendo ou não, tem um certo estresse para a gente procurar os arbat aminim, com os idurim, com os embelezamentos que precisa na Lahá. Então a gente já chega no Hag cansados, e se a gente não entender o clima, é que nem uma pessoa que, pela primeira vez na vida, ele vai viajar de avião. E ele está lá estressado, ele está apertado, ele do lugar dele, ele não gosta do lugar dele, e tem uma criança na frente fazendo barulho. Quando chega finalmente o almoço, ele está esperando um banquete, vê aquele pratinho lá servido com talheres de plástico. Então, essa pessoa não está aproveitando a viagem, por quê? Porque ele está focando no ponto errado. A pessoa que já está escolada de viajar, ele já sabe que o lugar é um pouco mais apertado, ele já sabe que a comida ela não vai ser grande coisa, não vai ser uma comida, um banquete. Ele está preocupado que ele sabe que ele tem um objetivo, ele está indo para algum lugar naquele avião. O avião não foi feito nem para a gente dormir, nem para a gente comer, nem para a gente ter conforto. Ele foi feito para levar a gente para algum lugar. Assim também é a festa de Sukkot. Se eu estou no avião indo para Eretz Israel, esse é o mais importante. Baruch Hashem, eu estou indo para Eretz Israel, eu estou crescendo, eu estou em aliá, eu estou em crescimento espiritual. Então, assim também é a festa de Sukkot. Não é a festa mais cômoda, não é a festa mais tranquila, mas a alegria é o entender aqui o que essa festa está transmitindo para a gente. Então, o Rav Yohanan Zweig Shlita, ele traz aqui algumas ideias muito bonitas. Depois a gente vai tentar trazer também umas ideias um pouco mais místicas do Rav Pinkus, de como aproveitar esse Hag da melhor maneira possível. E aí sim a gente vai entender a Simcha, a alegria verdadeira. Por que essa festa é chamada de Zman Simchateinu, a época da nossa alegria. Então, em Rosh Hashanah, como a gente falou, fizemos Hashem o Melech, em Yom Kippur a gente limpou todos os erros, e aí na festa de Sukkot a gente tem 2 grandes símbolos aqui. Um símbolo são os Arbat Aminim, as 4 espécies. A gente vai fazer brachá nessas 4 espécies, Al Netilat Lulav. A gente vai fazer os Nanuim, a gente vai balançar, tem algumas diferenças entre os Ashkenazim e os Faradim. E finalmente a gente também vai fazer o Alel, o nosso grande louvor e agradecimento para Hashem que tem na Tfilá, segurando os Arbat Aminim, movimentando eles em algumas partes do Alel. A gente vai fazer a Zakafot, a gente dá voltas em volta da Bimá, em volta de alguém segurando o Sefer Torá, para mostrar que a Torá é o centro da nossa vida. A gente vai dar voltas, cada dia a gente vai dar uma volta. No 7º dia, em Hoshana Rabbah, o último dia de Sukkot, a gente vai dar 7 voltas. Isso lembra muito a conquista de Jericó, que todo dia eles davam uma volta e no último dia eles deram 7 voltas para derrotar os nossos inimigos. Bezrat Hashem, a ideia toda de Sukkot é a gente conseguir vencer
os nossos inimigos. Então, a gente tem os Arbat Minim e a gente tem a Sukkah. A gente vai morar, literalmente, numa Sukkah. Assim está escrito, em 7 dias vocês vão habitar, vocês vão morar, vocês vão sair da casa de vocês e vocês vão morar agora numa Sukkah, que é considerado como se fosse a casa de Hashem. Então, nos 7 dias a gente vai, Bezrat Hashem, morar dentro da Sukkah. Só lembrando, a gente está falando dos 7 dias, que é o número de dias da festa pela Torá, e a gente sabe que em Chutz La'aretz, fora de Eretz Israel, sempre se acrescenta mais um dia aqui nos Hagim. Então, para a gente, são 8 dias. O Shmini Atzeret, ele meio que se confunde um pouquinho com o 7º dia de Sukkot, que é um detalhe mais técnico, não vamos entrar tanto nesse ponto. Então, os Arbat Minim, vamos pegar uma ideia muito importante dos Arbat Minim, que também eles é importante para a alegria verdadeira. Os Arbat Minim, cada um dos Arbat Minim representa um tipo de Yehudi. Então, vamos apresentar quem são os Arbat Minim. O primeiro é o Etrog. O Etrog eu tenho até aqui, o que eu já fui fazer as minhas compras aqui no Shuk, lá no mercado de Arbat Minim. Esse é o famoso Etrog. Ele é um tipo de fruto cítrico e esse fruto cítrico ele vai representar como ele tem cheiro, essa fruta, e ele tem gosto também. Ele representa um Yehudi, que ele tem Torá, ele tem conhecimento de Torá, e ele coloca na prática, ele faz Masim Tovim, ele também faz bons atos. A gente tem também o Lulav. O Lulav vai ser aquela folha de uma palmeira, uma folha de palmeira que ainda está bem fechada. Então, a gente tem aqui o nosso Lulav. Então, esse Lulav, aqui o mais importante dele, como a gente falou, é a ponta dele. E esse Lulav, ele vai representar está escrito, assim está escrito na Lahá, que ele não tem cheiro nenhum, mas ele tem gosto. Eles representam o Yehudi, que ele tem conhecimento, mas ele não pratica, ele não faz Maasim Tovim, ele não vai fazer aqui os bons atos. Então, é um Yehudi que está faltando alguma coisa nele. A gente tem também o Hadas, esses estão já guardados na geladeira. O Hadas é o que é chamado em português, são ramos de uma planta chamada murta. Ela tem um cheiro muito bom, ela pode até ser usada como especiarias, para quem, por exemplo, no Motzei Shabbat, a gente faz a brachá de Bessamim. Então, o Hadas, ele pode ser usado como especiarias pelo cheiro muito bom que ele tem, mas ele não tem gosto, quer dizer, ele é o contrário do Lulav. O Lulav, ele tem gosto, mas não tem cheiro, e o Hadas, ele tem cheiro, mas não tem gosto nenhum. Ele representa os Yehudim que têm Masim Tovim, que fazem bons atos, mas eles não têm conhecimento de Torá. E, por último, a Aravá, é o famoso chorão. Então, são galhos do chorão, do salgueiro, e ele não tem nem gosto e nem cheiro, e ele representa, infelizmente, os Yehudim que não têm estudo de Torá e que não têm Masim Tovim, que também não fazem boas ações. Então, um dos pontos principais, e isso é a fonte da alegria verdadeira de Am Israel, a gente tem que lembrar isso muito forte nessa época, em todas as dificuldades que a gente está passando. A gente vai juntar os Arbat Minim, eles têm que estar juntos, mesmo que os Yehudim são diferentes, tem os que têm mais Torá, os que têm mais bons atos, os que não têm bons atos e nem Torá, e a gente vai deixar eles juntos durante todos esses 7 dias, e eles vão balançar juntos, vão trabalhar juntos. A gente vai servir a Hashem com todos os tipos de Yehudi juntos. Isso vai trazer para a gente a alegria verdadeira. Quando cada um está pensando só, olha, eu, Baruch Hashem, faço meus bons atos, então problema de quem não faz os bons atos dele, eu, Baruch Hashem, tenho minha Torá, problema de quem não tem Torá. Então, dessa maneira, o povo judeu está incompleto, mas quando um se preocupa com o outro, quando ele está lá pensando o que eu posso fazer pelos outros Yehudim, aonde eu posso ajudar, aonde eu posso contribuir, então, dessa maneira, a gente vai chegar na alegria verdadeira. Aqui uma pergunta muito interessante
O Midrash, então, está ensinando aqui que o lulav, ele tem gosto, mas não tem cheiro. Então, eu convido qualquer um que quiser a morder aqui uma folha de uma palmeira para sentir se tem gosto de alguma coisa. Então, que história é essa? Que essa folha de palmeira tem gosto, essa folha de tamareira, ela tem algum gosto. Na verdade, o que tem gosto são as tâmaras que são produzidas aqui. A tamareira, na verdade, é uma espécie de palmeira. Então, essas folhas, elas são representadas pelo gosto da tâmara. Então, peraí, os arbat aminim deveriam ser tâmaras, não deveriam ser a folha da palmeira. Então, por que o lulav, que representa os judeus, que eles têm conhecimento de Torá, mas não têm bons atos, por que a gente pega a palmeira, a folha da palmeira que não tem gosto nenhum? Se alguém morder uma folha de palmeira, vai descobrir que não tem gosto nenhum. Então, por que a gente usa a folha e não a própria fruta, se essa é a ideia do gosto? Segunda pergunta muito interessante, falou Rav Yohanan Zweig, de acordo com a Halachá, assim está escrito nos livros de Halachá, que quando a gente sai de Yom Kippur, imediatamente você tem que sair da santidade de Yom Kippur e já imergir nas mitzvot, e em especial você precisa começar a construir a sua sukkah. Então, por que não fala, por exemplo, que você precisa começar a fazer tzedakah? Começa, olha, saiu do Yom Kippur, já liga para uma pessoa necessitada e vê o que ele precisa, já vai visitar um doente no hospital, já vai fazer Massim Tovim, bons atos. Por que justamente a Halachá fala, é verdade, Sukkot está chegando, mas por que a Halachá enfatiza que eu tenho que sair do Yom Kippur e correndo construir a Sukkah? Não está escrito, por exemplo, para sair correndo para comprar os arbat aminim. Então, o que tem aqui a Sukkah conectada com o final do Yom Kippur? Mais uma ideia, fala o Talmud. O Talmud está falando de, quando o Talmud em Masechet Sukkah, a gente tem um tratado que fala só sobre a Sukkah e todos os detalhes, qual Sukkah é kasher, qual Sukkah não é kasher, o que precisa ter as paredes, o que precisa ter os har, a cobertura. Tem que saber que o principal da Sukkah, justamente a cobertura e não as paredes. Existem também leis sobre as paredes, obviamente, mas o principal da Sukkah tem que ser os har. Inclusive, uma ideia muito bonita, que uma parede, uma sukkah para ser ksherá, ela precisa ter, se ela tiver 4 paredes, ela está ksherá, obviamente com os har, e tem que saber que materiais que pode usar, tem que ser materiais que é gidulei minakarka, que eles crescem da terra e que estão desconectados da terra, não pode ser utensílios, por exemplo, madeira. Madeira, ele é alguma coisa que saiu da terra, mas se ele já foi transformado num utensílio, não posso fazer uns har com colheres de madeira que já viraram um utensílio, e isso recebe tumá, isso recebe impureza, então ele não serve mais como os har. Então tem que saber que materiais que servem ou não, mas em termos das paredes, uma sukkah com 4 paredes, ele é kasher. Se a sukkah tem 3 paredes, também é kasher. E agora, se a sukkah tem 2 paredes e mais um pedacinho da terceira, ele também é kasher. Olha que impressionante. Então, a palavra sukkah, samer, é uma sukkah de 4 paredes. Haf é uma sukkah de 3 paredes. E o rei é uma sukkah com 2 paredes e um pedacinho da terceira parede. Então, Baruch Hashem, no próprio nome sukkah, já aparecem os 3 tipos de paredes de sukkah que seriam kasher. E mais um detalhe, como 2 paredes e meia já é suficiente para essa sukkah se ksherá, o que essas 2 paredes e meia representam? Uma parede representa o antebraço, outra o braço e outro a mão da pessoa. Então é como se Deus na sukkah está abraçando o povo judeu, está usando o braço, o antebraço e a mão para dar um abraço no povo judeu. Quando a gente entra na sukkah, a gente está recebendo um abraço de Hashem. Então isso é a importância, a alegria que Baruch Hashem a gente tem aqui da nossa sukkah. Então, tem que saber o seguinte, quando essa Masechet Sukkah está falando de todos os detalhes, se alongando, todos os tipos de sukkah, que pode, que não pode. Então, alguns detalhes sobre os har, sobre a cobertura, sobre as paredes, a gente aprende do seguinte versículo aqui, o Passuk da Torá, que fala, e um vapor subia da terra e regava toda a Adamá, toda a face da terra. Mas peraí, esse Passuk aqui
é um passuco que está descrevendo o Gan Eden, o paraíso onde Adam Arishon estava antes da sua transgressão. Então, o que tem a ver a Sukkah? Por que eu aprendo leis da Sukkah com um passuco, um versículo que está falando sobre o Gan Eden, sobre o paraíso? Então, o Rav Yohanan Zweig, vamos responder isso de maneira incrível. Ele traz uma ideia muito bonita. Adam Arishon, ele foi criado num nível espiritual muito elevado, ele estava completamente conectado com Deus, ele estava num nível, está escrito que Adam Arishon, o brilho dele, depois do falecimento dele, depois da transgressão que ele fez, o calcanhar dele, que é considerado o lugar mais baixo do ser humano, brilhava mais do que o sol. Então a gente não consegue nem entender o nível espiritual de Adam Arishon. Ele foi criado lá no Gan Eden, mas infelizmente ele acabou cometendo uma transgressão, ele foi expulso do Gan Eden e ele, infelizmente, entrou aqui num castigo que teve a pena de morte para toda a humanidade. O ser humano ia ser imortal. E agora ele virou um ser mortal e ele foi expulso do Gan Eden, num lugar paradisíaco, e agora ele vai ter que trabalhar com o suor do rosto dele, ele vai ganhar o seu sustento. Então, todas as dificuldades que a gente está passando, isso é resultado do erro de Adam Arishon e a expulsão dele do Gan Eden. 2000 anos depois disso, o povo judeu estava lá no Har Sinai para receber a Torá. Eles falaram, Naseh venishma, Deus, a gente vai receber toda a Torá e depois a gente vai querer entender a sua Torá. Deus mandou 2 coroas, vieram anjos, milhares de anjos trazendo 2 coroas para o povo judeu, uma para o Naseh e uma para o Nishma, e o povo judeu chegou no nível de Adam Arishon antes da transgressão dele, quer dizer que o povo judeu chegou na imortalidade, quer dizer, eles já iam imediatamente entrar no Gan Eden, eles iam, Bezrat Hashem, chegar em Eretz Israel, e já ia ser o Gan Eden, ia terminar a história, iam fazer o Tikkun, o conserto de Adam Arishon, e Bezrat Hashem, a gente já ia ter o Beit HaMikdash, ia descer pronto do céu, ia terminar essa história. Mas, infelizmente, a gente sabe que 40 dias depois, teve o fatídico Reta Egel, o bezerro de ouro. Moshe Rabbeinu estava demorando para descer com as tábuas. Na verdade, a gente sabe, foi uma falha de comunicação aqui entre Moshe Rabbeinu e o povo judeu. E eles, infelizmente, voltaram ao nível, está escrito na Torá, que eles perderam as suas coroas, os anjos vieram levar de volta as coroas do Naseh Benishma, eles voltaram para o nível de seres humanos mortais, eles perderam a imortalidade uma segunda vez, quer dizer, Adam Arishon perdeu a primeira vez, e o povo judeu perdeu agora pela segunda vez, quando eles participaram do Reta Egel, o terrível pecado do bezerro de ouro, e eles ficaram muito mal, está escrito que eles ficaram enlutados, eles ficaram muito tristes quando eles entenderam a consequência das transgressões. Quando a pessoa faz a transgressão, um dos motivos que a gente acaba lolendo, fazendo transgressões, a gente não para refletir nas consequências dos erros que a gente comete. Então, o que acontece? Eles poderiam, o que Yom Kippur marca? Eles fizeram o Reta Egel, Moshe Rabbeinu passou 40 dias no Monte Sinai rezando pelo povo judeu. Deus queria exterminar o povo judeu, falou, se afasta, Moshe, desse povo, eu vou destruir esse povo, vou recomeçar um novo povo com você. Moshe falou, Deus, espera aí, para tudo, se você não vai perdoar o povo judeu, me mata, me destrói, eu prefiro morrer do que continuar. Então, vamos recomeçar tudo, eu não quero continuar se você não vai perdoar o povo judeu. E ele passa 40 dias rezando, implorando, até que Deus fala, Salachti kidvarecha, eu perdoei o povo conforme as tuas palavras. Ele vai subir uma terceira vez para receber novas tábuas que ele quebrou no bezerro de ouro, e depois de 40 dias ele desce e Deus fala, hoje eu estou selando o perdão do povo judeu, esse dia é Yom Kippur. Então, como eles foram perdoados aqui pela transgressão, Deus vai dar uma nova chance para eles. Corre para Eretz Israel, se vocês forem para Eretz Israel, com toda a santidade da terra, com as mitzvot que só dá para fazer lá em Eretz Israel, vocês podem de novo voltar para o nível que vocês estavam quando vocês receberam a Torá. Vocês erraram, mas vocês consertaram, vocês fizeram tchuvá, corre lá para Eretz Israel.
e mais uma vez o povo judeu perdeu a oportunidade, tivemos o erro dos Meraglim, os espiões que falaram mal da terra, 12 espiões foram mandados para a terra, não era para mandar espião nenhum, é para entrar e conquistar a terra, e a gente ia conseguir entrar direto com grandes milagres. Deus falou, os milagres que aconteceram no Egito são fichinhas perto do que ia acontecer dentro da terra de Israel, mas o povo chorou, eles mandaram espiões, 10 falaram mal da terra, desestimularam o povo, é impossível conquistar, tem gigantes, é uma terra horrível que engole seus habitantes, e o povo chorou, e Deus jurou que aquela geração não vai entrar, só depois de 40 anos que eles vão entrar na terra de Israel, só uma nova geração, perdemos novamente a oportunidade. Terceira vez, infelizmente, que a humanidade perdeu essa incrível oportunidade. Então, de acordo com a Torá, quando a gente fala de um Hag, a gente não fala de comemorar alguma coisa que aconteceu. A gente fala de a história voltar de uma maneira cíclica, quer dizer, toda a influência espiritual de tudo que aconteceu na história, ela volta quando essa mesma época do ano, de acordo com o calendário judaico, ele está voltando. Quer dizer, o que é o Rosh Hashanah? É o dia que Adam Arishon, ele foi julgado por Deus pelo erro que ele cometeu e ele foi absolvido. Quer dizer, ele deveria receber pena de morte, ele deveria morrer naquele momento, mas como ele se arrependeu, ele foi absolvido naquele dia. Yom Kippur, a gente já explicou também, é o dia do perdão, é o dia que Deus finalmente perdoou pelo erro do Retaegel. Então, o que todo ano acontece? Todo ano em Yom Kippur, de novo, a gente é perdoado completamente, inclusive pelo residual do que ficou do Retaegel, do bezerro de ouro. E o que a gente deveria fazer? Entrar diretamente no Gan Eden, que era o que o povo deveria ter feito quando eles deveriam entrar em Eretz Israel. Então, qual é o nosso Gan Eden? A nossa Sukkah. Olha que incrível a conexão da Torá, da Sukkah, com o Gan Eden, com o paraíso. É o lugar onde a gente, depois da purificação, agora eu posso atingir o ápice da minha conexão com a Hashem. É dentro da Sukkah. A Sukkah representa o Gan Eden. Por isso que um dos grandes costumes, além da gente usar muitas coisas que crescem na terra, que lembram um jardim, a gente cobre a nossa sucá com folhas, com bambus, com coisas agrícolas, e a gente vai enfeitar também, muita gente tem o costume de enfeitar a sucá com frutas, também com flores, com coisas que crescem na terra, para lembrar o potencial do Gan Eden que está nessa festa de Sukkot, que a gente pode, Bezrat Hashem, tentar voltar para o mesmo nível de Adam Arishon, quando ele estava no Gan Eden, antes da transgressão que ele fez. É por isso que Allah fala para a gente, terminou Yom Kippur, é óbvio que a gente tem todas as mitzvot da Torá para cumprir, mas imediatamente você vai correr lá para Sukkah, você vai entrar no teu Gan Eden particular, uma das poucas mitzvot, 2 mitzvot que eu me lembro, talvez tenham mais, mas tem 2 mitzvot só, que pelo menos me vem agora na cabeça, que eu posso cumprir ela com o meu corpo inteiro. Uma mitzvah é mikve, mergulhar na mikve, eu preciso mergulhar o meu corpo inteiro para trazer purificação. E a outra mitzvah que eu posso cumprir com o meu corpo inteiro é leshev basukah, é entrar na sukkah e eu sentar na sukkah, que também aqui estão me lembrando muito bem. A sukkah também representa as ananeia kavod, quando a gente saiu de Mitzrayim, a gente saiu do Egito, a gente foi rodeado por nuvens. Então, as nuvens de Hashem rodearam o povo judeu e protegeram o povo judeu. Quando eu estou saindo da minha casa, eu estou indo para Sukkah, eu estou indo para um lugar que é completamente exposto às intempéries. Quer dizer, estamos falando aqui de uma construção de madeira, com madeirite. Hoje em dia tem muitas pessoas que nem madeirite, colocam algumas fitas só para fazer uma parede de tecido com umas fitas esticadas, para essa parede não ficar balançando no vento. Se balança muito no vento, essa parede é inválida para sucar. Então, fazem uma parede muito simples. Então, você vai estar o dia inteiro lá comendo, descansando, dormindo à noite, lendo, estudando. Você vai estar dentro dessa sucá que é completamente provisória, completamente exposto às intempéries. Como a gente estava lá no deserto, completamente exposto, e veio Deus com a Zananeia Kavod, ele abraçou a gente lá no deserto, ele protegeu a gente com nuvens
nas 4 direções, em cima, embaixo, a gente não precisava se preocupar com chuva, com o calor escaldante do inverno, ou o frio terrível que tem no deserto, tem o calor do deserto, tem o frio à noite do deserto, tem os animais perigosos, os inimigos jogando flechas, nada disso atingia o povo judeu dentro da Zananea Kavod. Então, assim também, eu estou saindo do conforto da minha casa, da segurança da minha casa, e entrando na casa de Hashem, que, na verdade, a casa de Hashem aqui é a nossa proteção verdadeira. A gente acha que as nossas paredes, as nossas trancas da porta, isso que protege a gente, isso é uma grande enganação. É o nosso olam hazé, o nosso mundo material que engana. Lotaturo acharei levavchem, ve'acharei nechem. Não siga os teus olhos, o teu coração, que desviam vocês do caminho. Quem acha que são as paredes e as portas e trancas e o guarda lá na guarita, é isso que está protegendo a gente, não entendeu ainda como que a vida ela funciona de verdade. Então, só para a gente agora fechar aquela primeira ideia, primeira pergunta, a gente falou que o lulav, ele tem gosto, mas o que tem gosto não é a folha, o que tem gosto é a fruta. Olha que incrível, quando Hashem ele criou Adam Arishon, quando Hashem ele criou, na verdade, antes ainda de Adam Arishon, quando Hashem estava criando aqui o Gan Eden, ele criou a vegetação, mas a vegetação só cresceu depois que ele criou Adam Arishon. Adam entendeu, está faltando alguma coisa no mundo, está faltando a vegetação, e essa vegetação está precisando de alguma coisa para sair. Ou ele percebeu o potencial da vegetação de crescer da terra, mas ele entendeu que enquanto não tiver chuva, não vai ter vegetação no mundo, não vai ter vida, e ele rezou para Hashem, e Hashem mandou a chuva, e a chuva fez toda a vegetação crescer. Então, apesar da vegetação ter sido criada no terceiro dia, ela só cresceu de verdade no sexto dia, quando Adam Arishon ele foi criado e ele rezou para Hashem, e aí sim nasceu toda a vegetação. E Deus ele deu uma ordem para a terra e disse a Hashem que a terra ela produza aqui grama, produza ervas que produzem semente, a árvore de fruto que dá fruto. Então, uma linguagem meio esquisita, árvore de fruto que dá fruto, cada um de acordo com a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Então, vamos entender esse versículo. Por que está escrito uma árvore de fruto que dá fruto? Fala só uma árvore que dá fruto. Por que essa repetição da ideia de árvore que dá fruto? Então, Rashi explica para a gente na Torá o seguinte, que árvore de fruta, então, no Gan Eden, não só o fruto tem gosto, a casca também, a árvore, o tronco da árvore, se a gente mordesse uma macieira criada que foi potencialmente, seria criada no Gan Eden, também os galhos, também o tronco, também a casca, ela teria o gosto da fruta que essa árvore produzida. Por isso que está escrito árvore de fruta, porque a própria árvore teria esse gosto. Então, é mais um remes, mais uma dica da santidade, da conexão espiritual que a gente pode chegar nessa festa de Sukkot, que eu estou pegando os arbata minima, eu estou pegando o lulav, e eu estou falando, esse lulav tem gosto, mas quem tem gosto é a tâmara. Eu estou voltando para o Gan Eden, eu estou chegando aqui numa época de tanta santidade, que é como se agora as plantas elas têm o mesmo gosto da fruta que essa árvore produzia. A gente está chegando num nível de conexão incrível espiritual com Hashem. Então, de novo, a gente tem duas maneiras de viver Sukkot. Eu posso viver Sukkot como uma festa difícil, uma festa estressante. Muita gente acaba dividindo Sukkot. A gente mora aqui em prédios. Lá em Eretz Israel, eles já constroem os prédios. Cada um já tem a sua varanda. A grande maioria das pessoas já compra um apartamento com uma varanda aberta e ele faz a sua sucá na sua própria varanda. Eu já fui em Sukkot, em Israel, que tem tapete persa no chão, que levam o sofá. Eu já fui numa que tem ar-condicionado, acredite se quiser, eles canalizavam, jogavam uma tubulação do ar-condicionado para dentro da sucá. Então, as pessoas realmente têm na sua casa já preparado aqui a sua sucá. Poucas pessoas têm a necessidade de construir a sua sucá fora de casa.
A gente está aqui no Brasil, ninguém tem, praticamente ninguém, a não ser alguém que mora na cobertura, não vai ter um espaço para fazer a sua sucá dentro de casa, então a gente acaba construindo em áreas comuns aqui do prédio e muitas vezes tem que dividir a sucá com outros moradores. Não é fácil a gente dividir as coisas, tem que ter bom senso, tem que ter vatranut, passar por cima das coisas, a gente não ser rigoroso com cada detalhe, com cada pequena coisa. Tudo isso faz com que seja um desafio. O Gaon Mivilna fala que uma das mitzvot mais difíceis que tem da Torá é conseguir estar, tem mitzvah, como Esman Simchateinu, a gente tem que estar feliz todos os dias de Sukkot, é uma das mitzvot mais difíceis da gente cumprir, de acordo com o Gaon Mivilna, justamente por todos esses testes e dificuldades que tem. Mas, de novo, é que nem a viagem de avião. Se eu sei que a viagem não é pelos prazeres, não é pelo comodismo, é pelo que eu estou, para onde eu estou indo, qual que é o meu objetivo, a gente vai curtir muito mais, a gente vai saber abrir mão das coisas, deixa para lá, não é isso que é o principal da festa, a gente vai estar alegre de estar saindo da nossa casa, indo para Sukkah de Hashem, indo para a cabana aqui, que a gente pode se conectar com o Gan Eden, eu posso me conectar com o paraíso e voltar aqui a ter uma conexão muito grande com Hashem. Vamos rapidamente trazer aqui só uma ideia do Rav Pinkus, uma ideia um pouco mais mística, mas uma ideia impressionante, e a gente, Bezrat Hashem, tentar aproveitar toda essa Kedushá que a gente teve em Rosh Hashanah, que a gente teve em Yom Kippur. Parece, de novo, vamos voltar àquela pergunta original, que é um pouco anticlímax. A gente saiu de festas tão solenes, tão sagradas, e parece que cai numa festa que a gente come, bebe, canta, senta lá na Sukkah. Aonde está a santidade de Sukkot? Então, o Rav Pinkus Zecher Tzadik Livrahá, ele fala que a primeira reza da nossa Midá, a primeira brachá da nossa Midá, a gente termina com as seguintes palavras: Melech Ozer Umoshia Umagen, o rei que ele ajuda, ele salva e ele protege. Então, olha que incrível, Rav Pinkus, Rav Shimshon Pinkus, ele fala que isso é o mês de Tishrei. Melech, o rei, obviamente, Rosh Hashanah. Ozer, ele ajuda. Yom Kippur, olha a mão que Hashem está dando para a gente. Na verdade, a série Temei Tchuvah, Hashem ajuda nesses dias a gente a fazer Tchuvah. O Moshia, ele salva Yom Kippur, ele limpa as nossas averot. A gente estava pendurado desde Rosh Hashanah até Yom Kippur. Os tzadikim já tinham sido inscritos em Rosh Hashanah, mas os Beinonim, as pessoas intermediárias, a grande maioria das pessoas, estavam penduradas no julgamento. Vem Hashem e salva a gente aqui no dia do Yom Kippur, e ele inscreve, ele sela a gente para a vida. O Magen é e protege, é Sukkot. Espera aí, o que quer dizer protege? Então, não adianta a gente, uma pessoa que é um milionário, mas a casa dele, as portas estão sempre abertas, o dia inteiro entram ladrões e pegam tudo que ele ganha, levam embora. Então não adianta você ser milionário e você perder tudo que você ganhou. Não adianta todos os ganhos espirituais que a gente teve em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, se a gente não vai cuidar disso em Sukkot. Sukkot tem aqui uma mensagem, tem no que a gente vai viver no dia a dia de Sukkot, tem a proteção de tudo que a gente ganhou de elevação espiritual em Rosh Hashanah e em Yom Kippur. Então, é um conceito que a gente tem um pouco mais místico da Kabbalah, fala que existe algo chamado klipá. Klipá é tudo que afasta a gente de Hashem, as klipot são as divisões, as separações que afastam a gente do Criador do mundo. E o machal, o que seria aqui, só um paralelo disso, uma pessoa que ele quer comer nozes, ele está com muita vontade de comer nozes, mas as nozes, elas vêm, a noz, ela vem rodeada de uma clipá, de uma casca muito dura. Se eu não conseguir tirar essa casca, se eu tentar morder as nozes, eu ainda vou quebrar os dentes e não vou ter proveito nenhum. Quer dizer, essas são as clipot, quando a gente faz uma transgressão e a gente deixa de cumprir as mitzvot de Hashem, eu vou criando clipot, eu vou criando separações entre eu e o Criador do mundo. Então, a gente precisa tirar essas clipot para poder aproveitar
da espiritualidade verdadeira. Então, vem o profeta Yehezkel e ele traz o seguinte passuca. Ele traz uma visão incrível da espiritualidade. O profeta Yehezkel, ele tem visões sobre o Maseh Merkavah, sobre a carruagem de Hashem. Numa das visões ele fala, Niftehu Hashamayim, os céus se abriram, Ve'erá Marot Elokim, eu tive visões de Deus, Vaerá Vehine Ruach Seará Ba Minatzafon, e eis que um vento tempestuoso, um vento com tempestade, ele veio do norte, Anan Gadol, uma grande nuvem, Ve'esh Mitlakachat, um fogo flamejante, Venoi Galos Aviv, com brilho em volta, Mitochá, Keina Hashmal Mitocha Esh. E dentro, como o Hashmal é uma das criaturas espirituais, um anjo espiritual, como o fogo dentro dessa visão. Então, fala o Rav Pinkus que, na verdade, o profeta Yehezkel, ele está tendo visões divinas. O que é essa visão divina? É como se fosse o objetivo. Ele está vendo a presença de Hashem. Isso, leavdil, mas só como machal, como algo figurativo, seria o meu objetivo de comer as nozes. Eu quero o centro, eu quero o que está lá no meio, eu quero as nozes. E existem 4 separações que não deixam a gente chegar nas nozes, são as 4 klipot, que elas são da mais externa para a mais interna, e a gente já vai entender cada uma delas. A gente tem o vento tempestuoso, é a mais externa, depois a nuvem enorme, é um pouco para dentro, o fogo flamejante mais para dentro, e o brilho é o que está mais perto aqui da nós, que é o objetivo. Então, as klipot, elas não permitem que a pessoa tenha de verdade, que ela sinta a kedushá, a conexão com o Criador do mundo, e mesmo pessoas que passam o dia inteiro estudando Torá, eles podem não ter tirado essas klipot e ainda não conseguir aproveitar essa conexão espiritual verdadeira, e é isso que Sukkot vai ajudar a gente. Tudo que a gente ganhou de crescimento espiritual, todos os dias de Rosh Hashanah, Aseret Mitchuvah, Yom Kippur, são dias para tirar as klipot, para tirar tudo que afasta a gente de Hashem, e Sukkot agora é para manter isso para o nosso ano inteiro. Vamos ver o que representa rapidamente cada uma dessas 4 klipot aqui, cada uma dessas 4 cascas. O Ruach Seará, esse vento tempestuoso, fala o Rav Pinkus, representa a vontade de saber, a curiosidade. O homem tem desejo de saber tudo o que acontece no mundo. Mas peraí, isso não é uma coisa boa? Depende como a gente usa a nossa sabedoria, a nossa curiosidade. Por exemplo, quando a pessoa ela está curioso de saber se tem vida em Marte e ele gasta bilhões de dólares para mandar uma missão espacial para Marte e ele esquece de ver a vida que tem aqui na Terra, isso é uma curiosidade estúpida, uma curiosidade que afasta a gente do nosso objetivo. Ou quando eu estou no meio de um shiur de Torá, eu estou no meio de uma tefilá e começa a vibrar o meu celular, minha cabeça foi embora do principal e agora eu estou curioso, quem que me mandou mensagem e eu perdi a minha conexão com a Hashem. Ou quando a gente está falando com alguém e começa a vibrar o celular e a gente deixa a pessoa lá falando sozinho para olhar a mensagem, a gente perdeu o principal, Ben Adam Lechaverou, o respeito com o próximo, ou a curiosidade com coisas que não tem nada a ver com a gente, curiosidade com a vida dos outros. Tudo isso são formas de curiosidade, de busca de conhecimentos, que não é o que a gente veio fazer aqui nesse mundo. Então, Bezrat Hashem, a primeira clipá que a gente tem que tomar cuidado é com a vontade de saber canalizada para as coisas erradas. Anan Gadol, uma grande nuvem, representa a escuridão, a nulidade. Isso é desperdiçar o tempo com coisas fúteis, com coisas vãs. A gente está numa geração terrível, com jogos de computador. Hoje em dia, toda a tecnologia é voltada para prender as pessoas nos jogos, fazer as pessoas gastarem horas do dia dele em jogos que não acrescentam nada, que não contribuem nada para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento, para o nosso objetivo.
Redes sociais também, horas a pessoa passa. Não, eu só vou ver um detalhe aqui e meia hora depois, uma hora depois, está vendo o que cada um almoçou. A pessoa tem que postar na rede social o que ele almoçou e o que ele fez e aonde ele está e o que ele vai fazer e um monte de besteiras que são postadas que as pessoas perdem horas do dia. Uma dica, se alguém quiser tomar um susto, vale a pena. Tem um aplicativo de celular que marca quanto tempo a tela ficou ligada por dia. O número de horas que a gente passou olhando a tela do celular é para qualquer um desmaiar quando vê quanto a gente jogou de tempo no lixo, em coisas que não acrescentavam nada, programas de televisão, tem jogo da seleção, depois tem programas bola redonda, bola quadrada, mesa redonda, discutindo cada lance e se foi certo, estava errado, estava impedido, não estava, e o técnico é burro e não é burro e trocou errado e fez a substituição. E o que isso acrescenta na nossa vida? Nada, absolutamente nada, estamos desperdiçando o nosso potencial. Então, a segunda coisa, Nan Gadol, é o desperdício do nosso tempo. Terceira coisa, e a gente normalmente não faz chuvá disso, a gente faz chuvá de averot, mas olha que incrível, o Midrash fala, desperdiçar tempo é mais grave do que idolatria, assassinato e relações proibidas. Desperdício de tempo, normalmente, a gente não faz chuvá, a gente não se arrepende disso, e a gente jogou o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo de vida, nosso potencial. Podia estar usando isso para fazer uma mitzvah, para fazer um reset, para ajudar alguém, e está jogando esse tempo pela janela de maneira completamente estúpida. Mitlakahat, esse fogo flamejante, que é a terceira clipá, a terceira casca, são os desejos materiais, o desejo que queima dentro do ser humano e faz a pessoa perder o autocontrole. Então, muitas vezes, a pessoa come kasher, mas ele come sem autocontrole, quer dizer, esse fogo também está consumindo a pessoa. Comer demais só porque está com vontade, não, mas eu acabei de almoçar, alguém vem me trazer uma coisa gostosa, a gente vai lá e come. A gente come mesmo sabendo que faz mal para a saúde, que a longo prazo isso vai destruir a nossa saúde. A gente mesmo assim continua comendo ou dormir demais, porque só por dormir demais, quer dizer, quem está muito cansado, um dia ou outro, mas quem faz isso de maneira constante, ou a pessoa que perde o controle diante de qualquer prazer, mesmo prazeres permitidos, mas a pessoa não tem autocontrole, então tudo isso é mais uma clipá que afasta a gente de Hashem. Então, de novo, não tem nada a ver com kasher ou não kasher, mesmo dentro das coisas kasher, pode ser uma clipá, a pessoa está conectada com o mundo material. E, por último, a mais perto aqui do centro é Noga Louça Vivo, um brilho em volta. O que é o brilho em volta? A pessoa pode pensar que ele chegou na luz, mas não é a luz, é só o brilho dela, é uma enganação. Na verdade, isso é todas as formas de judaísmo deturpadas, todas as formas de judaísmo que as pessoas se maravilham, como os centros de Kabbalah, grandes centros de enganação, de tirar dinheiro das pessoas, enganam que as pessoas acham que estão com grandes conhecimentos da Kabbalah e não sabem nem a diferença na Halachá, o que é guardar Shabbat, o que é comer kasher, mas ele sabe sobre os mundos espirituais, coisas que não vão mudar nada, não vão acrescentar nada na vida da pessoa. Ou quando a gente estuda e não retorna, não repassa o estudo e acaba ficando sem nada na mão. Ou quando a gente cresce um pouquinho e fala, olha, tá bom, já cresci, já cheguei mais um nível, não preciso crescer mais. O comodismo da gente não querer crescer. Essas 4 clipot afastam a gente de chegar no nosso objetivo verdadeiro, naquela luz que está lá dentro e a gente não consegue se conectar. Então, resumo das 4 clipot e vamos fechar. Como que Sukkot pode salvar a gente disso? A curiosidade em coisas que não precisar, a gente não vai acrescentar nada na nossa vida, desperdício de tempo, os prazeres de uma maneira descontrolada e o comodismo. Olha só como o Sukkot ajuda isso. Sukkot, a gente sai do comodismo, a gente sai do que é mais agradável para o corpo, a gente vai para Sukkot, passar 7 dias, sair da nossa casa confortável num lugar que se chover, vai molhar, que não está no ambiente mais gostoso, à noite faz frio, bate vento, às vezes tem pernilongo, não é o lugar mais confortável,
mais eu estou no lugar certo, eu estou crescendo espiritualmente, eu não vou me acomodar. A gente vence os prazeres do mundo material, eu abro mão dos prazeres do mundo material e eu troco pelos prazeres verdadeiros, a alegria de saber que eu não sou escravo do mundo material. Eu preciso do mundo material para ser feliz, não precisa não. Você pode estar numa cabana com teto que qualquer coisinha, esse teto tem resistência zero e você pode ser feliz mesmo assim. A gente tem emuná em Hashem, a gente para de ter curiosidade em coisas que não acrescentam nada na nossa vida, confia em Hashem, a gente, Bezrat Hashem, em vez de ficar o dia inteiro vendo notícias, uma frase que me marcou muito, ao invés de ler notícias que falam das coisas que aconteceram ontem, leia Teilim e faça as notícias de amanhã. O jornal é coisas antigas. Faz Teilim, faz os salmos e cria as boas notícias que Bezrat Hashem vai ter amanhã. E, por último, Sukkot é um tempo limitado. Sukkot são esses 7 dias, dá valor para o tempo, não desperdiça o tempo. Teve uma pessoa que brincou esses dias, está falando dos valores dos Arbat Aminim, são caros, mas Baruch Hashem, Ve'achavtes Hashem Elokecha, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, Bechol meodecha, tem que amar Hashem com todo o coração, com toda a alma e com todo o dinheiro. Também é para isso que a gente ganha o dinheiro, para poder cumprir as mitzvot de Hashem. Então uma pessoa falou, está muito caro os Arbat Aminim, eu vou esperar passar Sukkot que os preços caem. Então, a gente tem que saber que passou Sukkot, acabou as oportunidades, a gente tem esses 7 dias, e o ápice de tudo isso, Shmini Atzeret, Simchat Torah, a gente vai dançar com a Torá, vamos se conectar com Hashem. Tudo que a gente ganhou em Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente precisa guardar. Melech Hoseru Moshiach Magen. Sukkot é a proteção de tudo que a gente ganhou, não é uma festa menos sagrada do que Rosh Hashanah e Yom Kippur. Ao contrário, é uma festa que eu posso guardar para o ano inteiro, para a vida inteira e para a eternidade inteira, toda a Kedushá que a gente ganhou nesses dias tão elevados. Sukkot é mais elevado ainda. Eu saio da minha casa e por 7 dias eu vou morar na casa de Hashem. Shavua Tov e Chag Sameach.